Oi, gente, vamos lá. Segunda parte aqui da minha lista 11. Eu queria comentar rapidinho a respeito do tal dos naturais, os números naturais e os números inteiros. Os números naturais e os números inteiros. Números naturais que a gente representa com a nossa letrinha N e números inteiros que a gente representa com a letra Z, certo? Enfim, para que servem os naturais, gente? Os naturais, eles foram a primeira criação de números, né, que a gente observa nas civilizações. Por quê? Porque a gente precisava contar, né, contar, por exemplo, os dias, contar, por exemplo, quantas ovelhas a gente tinha no nosso cercadinho, e aí eles começaram a usar os números naturais para contagem mesmo. Por isso é muito natural que mesmo o conceito de número zero ele tenha demorado a aparecer em algumas civilizações. Porque se você não tem nada, você não tem como contar. Concorda? Ou seja, muita gente, inclusive hoje, considera que os números naturais começam com o número um, e aí o 2, aí o 3, aí o 4. E eles iam fazendo marquinhas conforme você ia avançando nisso aí. Outras pessoas já consideram que o zero ele serve sim, inclusive para ser considerado um número natural. Fato é que os números naturais eles são para a gente contar as coisas, né? E aí a história do mundo foi se desenvolvendo de uma maneira que ele não resolvia todas as questões que a gente precisava resolver, só com essa contagem. Os naturais para falar de distância foi um dos tópicos que eu marquei aqui. Se você estiver andando numa estrada lá no carro de alguém, certo? Aí ele vai passar uma hora no quilômetro 4. Depois ele vai passar no outro quilômetro, vai ser o quilômetro, por exemplo, credo, que quadrado veio. Vai ser o quilômetro, por exemplo, 11. Quanto será que ele andou? Do 4 até chegar no 11. Para a gente saber isso aqui, o que a gente faz? A gente faz uma continha de menos 11 menos 4, a gente vai saber quantos quilômetros que ele andou. 11 menos 4 costuma dar 7. Daí a gente vai saber que daqui até ali a gente tem 7 quilômetros. Sim? É assim que a gente pode pensar em usar os números naturais para a gente contabilizar distância. Distância entre as coisas. E aí depois, eu voltando um pouquinho àquilo que eu falei no vídeo anterior, dos naturais a gente pode pensar o que vale e o que não vale fazer. Quais são as operações que valem. Por exemplo, nos naturais a gente consegue falar isso aqui, ó. Quanto que é 5 menos 3? Opa, sim, todo mundo sabe, né? 5 menos 3, obviamente é 2. Ok, a gente consegue falar dentro dos naturais quanto que é 8 vezes 12? Consegue, professor. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Opa, 96. Sim. E aí eu pergunto, eu consigo dentro dos números naturais falar o que significa 35 menos 42? Não. Esse tipo de coisa aqui, ó, não vai existir dentro dos números naturais. A gente não consegue pensar nesse tipo de ideia. Eu tenho uma coisa assim e vou estar tirando um número que é maior do que ele. Nos números naturais a gente não consegue conceber esse tipo de princípio. Também por isso eles começaram a fuçar e perceberam que tinha outro carinha, um outro conjunto, que é o que a gente chama de inteiros, que ele é um pouquinho mais avançado que os naturais. Ele inclusive pega os números naturais 0, 1,
2, 3, 4. Só que a gente pega esses números naturais aqui e imagina como se aqui no zero tivesse um espelho. A gente imagina essa reta aqui espelhada para lá, com menos 1, com menos 2, com menos 3. Infinitos números. Aqui não é infinito? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí vai. 11, 12, blá blá blá. Aqui também a gente vai ter uma quantidade infinita de números. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. Indefinidamente. Certo? Portanto, eles começaram a perceber que os inteiros eles serviam para a gente ampliar o conceito dos números naturais. Para a gente começar a tratar de números negativos, desse tipo de conceito. Abaixo do que a gente considera o zero. Isso serve para a gente pensar em temperatura, mas também serve, por exemplo, quando a gente vai pensar em andares de um prédio. Nossa, pense que isso é um prédio, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aqui eu teria o meu térreo. E aí vamos supor que embaixo desse prédio a gente tenha um subsolo. Para a gente pensar nesse subsolo, a gente vai ter que, ou melhor, o ideal é que a gente considere os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Porque aí a gente está, inclusive, já indicando que a gente está abaixo do nível da Terra. Os números inteiros, que vem trazer a particularidade dos negativos, ajuda a gente com isso. Certo? Porque realmente, tudo que a gente faz aqui na nossa vida, a gente pensa em cima da Terra. Se você tiver alguma coisa que é meio esquisita abaixo da Terra, você já coloca também uma indicação de que não vai seguir as convenções. Esse menos aqui está mostrando isso pra gente. A gente aqui, por exemplo, costuma viver em temperaturas aqui em São Paulo, que é de 25, 27, 22, 30 graus. Imaginar alguma coisa muito abaixo, mas muito abaixo, tipo menos 2 seria muito estranho. E por isso o zero é um marco. O zero ele é um marco para a gente saber aonde a coisa está começando a ficar fria, no caso de temperatura, né? Sim? Então, pensem aí em para que servem os inteiros. Inclusive, vocês podem pesquisar, tá? Mas, gente, não precisa escrever 15 páginas não, tá? Não precisa escrever 15 páginas não. Mas pode pesquisar isso aí. Inteiros para falar de distância. Isso aqui apareceu numa lista e eu observei que muita gente não conseguiu se entender direito com isso. Olha lá, gente. Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 3, menos 2, opa. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho 3. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a distância, por exemplo, do menos 2 até o 3? A coisa mais prática para a gente fazer isso aqui é a gente contar. Menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dei 5 passos, não foi isso? Então, a minha distância é 5. Ah, mas como é que eu faço a conta, professor? Aqui você faz uma conta de distância. Você pensa em onde você chegou. Eu cheguei no 3. De onde você saiu? Menos 2. Então você faz menos 2. Tá? Pensou em distância, vai ter que aparecer sinal de menos. E aqui dentro você coloca. Aqui dentro dos parênteses você coloca quais são os limites, certo? Ou seja, eu terminei no 3 e saí de onde? No menos 2. Então você faz essa conta. 3 menos e menos, aqui a gente tem a regra de sinal.
Aí a gente tem duas coisas, gente. Aqui a gente pensa em regra de sinal para tirar o parênteses. Depois a gente só faz a conta. 3 com 2, 5. Olha lá, os 5 passos que a gente deu. Quando eu estou falando de distância, é isso que a gente faz. Mais um exemplo? Vamos lá. E se eu sair, por exemplo, do 1 para o 3? Do 1 para o 3. O que eu faço? Qual que é o final? 3. Coloca ali dentro de parênteses. Menos o 1. Positivo. Como é positivo, aqui a gente não precisava, mas pode colocar o mais. Mas não era necessário colocar o mais aqui. Como é que eu faço isso? A gente abre parênteses. Abrindo parênteses, 3 é mais, só escreve ele. Menos e mais, menos 1. 3 menos 1, opa, tos. Certo? Ou seja, aqui são duas casinhas. 2 passos. Acho que eu tô pegando, hein, professor? Mais um, faz mais um. Mais um. Se eu tiver que sair, por exemplo, do 2 para chegar no menos um. E aí, professor, como é que você faz? Você coloca lá o menos um, certo? Depois, menos um, menos. Qual que foi o inicial? O 2. Vamos ver se vai dar certo? Agora a gente está falando desse, ó. Deixa eu apagar os outros. Eu saí agora aqui do 2 e cheguei no menos um. O final é o menos um. Então você coloca lá menos um. Menos, porque eu estou falando de uma distância. Ah, eu saí do quilômetro 2 e cheguei no quilômetro 10. Você faz 10 menos 2. Ah, eu saí do quilômetro 20 e cheguei no quilômetro 40. Você faz 40 menos 20. Distância a gente pensa no menos, tá bom? Então aqui eu estou pensando no menos. Menos 1, que é o final. Onde eu saí? O 2. Então menos aqui. Tirando parênteses, eu vou ter menos 1 com menos 2. Ó, menos e mais dá menos. E aí, professor Lia, o que eu faço com isso? Aqui tem sinais iguais e você está fazendo uma junção desses números inteiros, então você soma. Soma e coloca o sinal do que aparece, né? Só o menos que aparece. Então, 2 e 1, 3. E olha lá que bonito. 1, 2, 3. 3 passinhos. Pirrê? É assim que a gente resolve esse tipo de questão. E só para fechar essa parte aqui, dos inteiros com operações, o que está valendo fazendo os inteiros? É essa coisa que passa a valer. 35 menos 42, isso já passa a existir dentro dos números inteiros. Inclusive, lembra um pouquinho esse negócio da reta que a gente acabou de falar. Certo? 35 para 42, você pensa numa conta de menos e coloca o sinal do maior. Ou pensa da maneira como eu mais gosto. Tinha R$ 35. Apostei com meu amigo e perdi 42, vou passar a dever para ele alguma coisa. No caso, 7. Então isso aqui existe dentro dos inteiros, mas não dos naturais. Depois, 27 dividido por 9 existe, professor, dá 3. Isso aqui, ó, 14 dividido por 3 existe nos inteiros? Não, isso aqui vai dar um número quebradinho. Esse número quebradinho, a gente vai começar a dizer que ele pertence aos racionais. Mas no caso a gente não está falando de racional, a gente está falando que isso aqui não pertence aos inteiros. É um número inteiro? Não, ele é quebradinho. 14 dividido por 3, vamos lá, vamos pensar. Coloca 4, sobra 2. 2 não dá para dividir, vírgula. Põe o 0, põe o 6. 2 e assim por diante. Isso aqui vai dar um número quebradinho. O número quebradinho não é inteiro. Berrê? Tudo bem?
Já já mais um vídeo. Até pra vocês.